Opa, e aí, tudo certo? Eu sou o Daniel e sejam bem-vindos à aula sobre Direito Previdenciário. E hoje vamos falar acerca sobre os princípios da Seguridade Social. Mas antes da gente começar a falar sobre um por um, a gente vai listá-los para depois a gente especificar cada um, para ficar melhor o seu entendimento. Começando pelos princípios implícitos, que são compostos pela solidariedade, preexistência de custeio e a noventena. E também temos os princípios expressos, que neles tem universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade e distributividade, uniformidade e equivalência, caráter democrático e contributivo, e irredutibilidade do valor dos benefícios. E por último, a equidade na participação do custeio. Bem, após listá-los, agora a gente vai falar um por um especificamente, começando pelos princípios implícitos pela solidariedade, que basicamente é a cooperação da maioria em favor da minoria, ou seja, significa a contribuição das pessoas com capacidade contributiva em favor dos despossuídos dessa capacidade, ou seja, pessoas que podem contribuir em favor dessas pessoas que não podem contribuir. Exemplo, uma pessoa estava trabalhando, aí ela sofreu um acidente, que deixou ela incapacitada de trabalhar e por isso ela não pode mais receber seu salário já que ela não está trabalhando. Mas graças à Seguridade, certo, se ela cumprir os requisitos, ela vai ter direito a um benefício. E o dinheiro do benefício, do auxílio que vai ser pago para ela, é proveniente de uma contribuição de uma outra pessoa. Ou seja, isso que dá o caráter solidário à Seguridade. Agora vamos falar sobre a pré-existência de custeio em relação aos benefícios e serviços. Basicamente, não se pode criar, majorar ou estender um benefício da Seguridade Social sem que haja um custeio total, ou seja, sem que haja dinheiro. Não se pode criar um benefício sendo que você não tem dinheiro para sustentá-lo. Por exemplo, o Estado decidiu criar um benefício para todos os concurseiros. Aí você pensa, opa, o Estado tem dinheiro para pagar esse benefício? Provavelmente não. Então esse benefício não poderá ser criado, já que o Estado não vai conseguir pagar todo mundo. E não podendo pagar todo mundo, o Estado não vai conseguir cumprir o seu objetivo, e por isso o benefício não vai poder ser criado. E por último dos princípios implícitos temos a noventena, que também pode ser chamada de princípio nonagesimal ou até mesmo anterioridade nonagesimal, onde as contribuições relacionadas à seguridade só poderão ser cobradas após 90 dias da sua data de publicação, ou seja, na data que foi instituída ou modificada a lei desse benefício. Um exemplo para você fixar melhor. Imagine que no dia 1º de janeiro foi publicada uma lei que cria uma contribuição X, uma contribuição qualquer, para ser paga para a Seguridade Social. Só a partir do dia 30 de março que essa contribuição vai ser começada a ser cobrada. Ou seja, só 90 dias depois eles podem exigir o pagamento dessa contribuição. Bem, acabamos de falar sobre os princípios implícitos. É bom que você saiba, qualquer coisa volta um pouquinho a aula não é muito longa, dá para você entender tranquilo. Que é muito importante você saber esses princípios para saber os princípios expressos, que a gente vai falar a seguir. Começando pela universalidade da cobertura e do atendimento. O objetivo da Seguridade Social é garantir o máximo de coberturas possíveis às contingências sociais, os mais conhecidos riscos sociais, que colocam as pessoas em estado de necessidade. E assim, criando esses riscos, ela tem o objetivo de atender todo mundo que precisa dele. Só que não é possível criar todos os benefícios para atender a todo mundo, já que o Estado não tem dinheiro para isso. Lembra do princípio da pré-existência de custeio? Então, e pensando nisso, temos o princípio da seletividade e distributividade, onde o legislador deve selecionar as contingências sociais, os riscos sociais mais importantes e distribuí-las ao maior número de pessoas que necessitam dela. Agora vamos para a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, que tem o objetivo de estabelecer uma igualdade, ou melhor ainda, estabelecer uma relação de dignidade entre as populações. Para você ter uma ideia, antes da Constituição de 88, existiam dois regimes de previdência, o urbano, através da Lopes, e o rural, através da FUNRural. O benefício de aposentadoria destinado à população rural era metade de um salário mínimo, ou seja, a metade do que era destinado à população urbana. E com a publicação da Constituição de 88, foi igualado os regimes da previdência das duas populações, garantindo os mesmos benefícios e pagando o mesmo valor. E temos o princípio da diversidade na base do financiamento. Bem, para que a Seguridade consiga alcançar seus objetivos, ela precisa de dinheiro. Dessa forma, a Seguridade ela é financiada com recursos vindos de toda a sociedade, mediante contribuições sociais relacionadas aos mais diversos fatos, como por exemplo, folhas de pagamentos, lucro líquidos e concursos de prognósticos e por aí vai. Sendo assim, a gente pode observar que quanto maior a base de financiamento, ou seja, quanto maior for a obrigação de custeio imposta ao maior número de pessoas, maior número possível de segmentos, maior será a capacidade da Seguridade de conseguir concluir seus objetivos. Bem, resumindo mais ainda, quanto maior for a base de financiamento, mais dinheiro. E quanto mais dinheiro, aí a Seguridade consegue alcançar seus objetivos mais facilmente. Agora vamos para a irredutibilidade no valor dos benefícios. Basicamente, ele protege o valor do benefício, em regra. O benefício não pode ser reduzido, sendo que os benefícios pagos necessitam sofrer reajustes periódicos, para garantir que o seu poder de compra não seja defasado pela inflação. Mas aí temos dois tipos de reajustes que é importante que você saiba. O primeiro é o reajuste real, que ele tem base no INPC, na taxa do INPC. O INPC é um Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele estipula a taxa de variação do preço das coisas de acordo com a inflação.
E o benefício tem que seguir conforme essa variação indicada pelo INPC. E, em regra, todo benefício previdenciário tem que ter esse ajuste real. E como, por exemplo, temos o salário mínimo, que todo ano ele sofre um reajuste. É pequeno, mas sofre um reajuste. E também temos o reajuste nominal, que é a variação também de acordo com uma taxa, mas essa taxa ela pode ser menor do que a indicada pelo INPC. Ela é realizada por benefícios relacionados à seguridade, como benefícios da assistência social e da saúde. E também temos o caráter democrático e descentralizado da Seguridade, onde os órgãos colegiados são formados mediante uma gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados, visando uma união entre a população e o governo. Um exemplo para você fixar melhor é o Conselho Nacional de Previdência Social, que é onde decide-se o futuro da Previdência Social aqui no Brasil. E nele tem a participação dos trabalhadores, aposentados e empregadores, que eles representam a população, juntamente com o governo, a fim de que eles juntos possam apresentar sugestões acerca da Previdência, ou seja, isso que traz o caráter democrático e descentralizado da Seguridade Social. E por último, temos a equidade na participação de custeio, e que basicamente, quem ganha mais contribui mais e quem ganha menos contribui menos para a Seguridade Social, a fim de estabelecer uma igualdade nesse quesito. Para você decorar melhor e de uma forma mais objetiva, é bom que você lembre disso. Quem ganha mais contribui mais e quem ganha menos contribui menos. Mas para você ter um exemplo, pense o seguinte: uma pessoa que ganha um salário mínimo não vai contribuir o mesmo tanto do que uma pessoa que ganha 20 mil reais. Vai contribuir bem menos. Enquanto a pessoa que ganha 20 mil vai contribuir bem mais. Bem, por hoje é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal que vai me ajudar muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau.